Um jovem rapaz chamado Liam era um trabalhador cansado e solitário, mas acaba sendo levado para outro mundo com poderes mágicos infinitos. O protagonista era apenas um cara comum no nosso mundo, com um emprego miserável, mas um dia ele acaba cochilando no trabalho e quando ele acorda, percebe que está em um mundo totalmente diferente, com vários ricos e nobres, pessoas de alta classe e realeza. Todos estão tomando uma bebida. Então uma empregada tenta acordar ele. Ele fica totalmente confuso com isso e se pergunta se está sonhando. E a empregada fica dizendo que ele deve cumprimentar os convidados nessa festa. Liam decide se olhar no espelho para entender melhor o que está acontecendo, mas ele fica chocado ao ver o reflexo de um garoto olhando para ele. A empregada fica um pouco preocupada com seu jovem mestre agindo de um jeito estranho. E quando seu pai caminha em sua direção, dizendo para ele se recompor e ficar posturado como um verdadeiro nobre, o rapaz fica totalmente surpreso, sem entender nada. Mas aos poucos acaba percebendo que foi realmente enviado para um mundo diferente, onde ele é o quinto filho de uma família nobre. E essa festa que está acontecendo agora é para o nascimento de sua irmã. É explicado que todos os 4 irmãos mais velhos são garotos. E depois ele decidiu dormir para esquecer tudo isso, esperando que ele fosse acordar de volta no mundo real. Mas isso não aconteceu, pois ele ainda continua preso nesse corpo de moleque. Ele decide ir até a sacada, onde a empregada diz que todas as terras à sua frente pertencem à sua família. O garoto não consegue acreditar em toda a riqueza de sua casa e se pergunta o quão ricos eles realmente são. Enquanto isso, a empregada olha confusa e mais tarde ele se encontra com seu irmão mais velho, chamado Bruno, que é o 4º filho da família. Ele já começa falando sobre o planejamento de casar sua irmãzinha com a família real para garantir o seu próprio futuro. Ele explica que seu pai e também irmão mais velho estão atualmente tentando servir a nação de algum jeito, já que de acordo com as leis desse país, toda família nobre precisa fazer alguma coisa que sirva a nação. Caso contrário, eles perderão seus status altos. E, infelizmente, seu pai ainda não fez nada de importante, embora esteja na 3ª geração da família, o que significa que se eles não fizerem nada, serão removidos de seus status de nobreza e se tornarão plebeus. Bruno também conta a ele que seu irmão mais velho, Albrecht, está desesperadamente tentando achar uma solução para o problema deles, o que torna seu trabalho de impressionar o rei ainda mais desafiador. Antes que eles possam continuar falando, seu professor de magia entra na sala com um livro nas mãos. O garoto Liam fica muito animado com a ideia de aprender magia, mas Bruno diz a ele para se acalmar, já que apenas algumas pessoas especiais conseguem fazer magia. Nosso garoto Liam não dá nenhuma atenção para o que seu irmão está dizendo, e do nada ele corre para fora e pede à empregada para mostrar a ele a biblioteca, e lá dentro ele encontra um monte de livros sobre magia. Então ele escolhe um aleatório, ele começa a ler o livro e tenta um feitiço de fogo básico, que para sua surpresa ele consegue fazer um pequeno foguinho em cima de seu dedo. Nisso, a empregada fica parabenizando ele por seu primeiro feitiço. Ele rapidamente vai encontrar seu pai em seu escritório e pergunta se pode pegar os livros da biblioteca, mas o pai de Liam não se importa nem um pouco com seu 5º filho idiota. Ele diz a ele para fazer o que bem quiser. Liam fica um pouquinho incomodado por ter sido ignorado, mas mesmo assim pega todos os livros que ele precisa. Ele começa a praticar magia todo santo dia em seu próprio quarto e lentamente começa a melhorar. Ele começa a aprender magia que é um pouco mais complexa e depois de um mês ele chega a um ponto que é capaz de realizar magia de chamas e até magia sem nem sequer olhar um grimório. Bruno fica realmente impressionado com tudo isso, já que até mesmo as pessoas que conseguem aprender magia levam pelo menos um ano inteiro para lançar feitiços mais simples sem um grimório de magia. Ele pega o livro de magia e tenta lançar um feitiço sozinho, mas já que ele não é o protagonista da história, ele não consegue nem lançar a magia mais simples e fácil de todas, mesmo tendo a ajuda de um grimório. Bruno entrega o livro para Liam, falando que ele pode fazer grandes coisas com magia e avançar na sociedade. O garoto Liam não se importa nem um pouco em subir de status e volta para a biblioteca para pegar o grimório de feitiços de gelo. Em seguida, enquanto ele estava caminhando para seu quarto, ele acaba sendo parado por seu pai, que exige saber se ele aprendeu a usar magia. O garoto fica um pouquinho tímido porque seu pai sempre está com essa cara de estressado e faz um pouco de magia de gelo no livro. E o pai de Liam não parece muito impressionado com isso e pergunta se esse pequeno feitiço é tudo que ele consegue fazer. Mas o rapaz decide mostrar para seu pai ignorante os verdadeiros limites da sua capacidade e lança o feitiço Lâmina de Chamas sem a ajuda de um livro. E dessa vez, o velhote fica impressionado. Ele imediatamente fica feliz e diz a Liam para pegar quantos livros de magia ele quiser. E antes de sair, Liam parece feliz e vermelhinho depois de ter sido elogiado por seu pai. Mas no caminho para a floresta, ele acaba encontrando um homem de jaqueta branca, que pergunta se ele é da família nobre Hamilton. Liam diz a ele que ele é o 5º filho, e quando o homem pergunta se ele está aqui para capturá-lo, o garoto não tem ideia do que esse cara estranho está falando, e tentando ignorar esse esquisitão, ele vai embora. No entanto, o homem desconhecido manda ele esperar, dizendo que pode apresentar a ele um jeito incrível de fazer magia. O garoto na mesma hora fica interessado, e o cara de repente utiliza todos os 5 diferentes tipos de magia elementais. Imediatamente Liam fica chocado com isso, e tão impressionado que até implora o homem para ensiná-lo. E o cara estranho concorda e diz a Liam para desenhar um círculo e um quadrado ao mesmo tempo no chão, para ter certeza de que ele pode se concentrar em mais de uma coisa difícil ao mesmo tempo. Depois desse teste, ele conta para Liam o truque para realizar essa magia, e para sua surpresa, Liam consegue utilizar a magia Bola de Fogo e também a magia Lâmina de Chamas
ao mesmo tempo, e o homem misterioso fica chocado, já que essa habilidade só pode ser realizada por uma em 1 milhão de pessoas, e ele só queria apenas mostrar sua habilidade para esse pequeno rapaz. O garoto Liam, então, tenta utilizar 3 magias diferentes de uma vez, e mesmo que ele quase consiga ter sucesso, sua resistência está muito baixa, e seus poderes mágicos se desativam. O homem diz a ele para não se preocupar com isso, pois ele vai melhorar lentamente e mostra que seu limite atual é 13 feitiços de uma vez, mas ele está mirando em fazer 16 feitiços de uma vez. Liam fica impressionado com isso, então um cara desconhecido decidiu entregar para ele um anel mágico que contém uma tonelada de conhecimentos de livros de magia. O garoto fica animado com isso e tenta lançar um feitiço de magia de vento que funciona perfeitamente, mas quando ele se vira para agradecer o homem, ele desaparece do nada, e de repente a empregada vem até Liam, perguntando se ele está bem, já que ouviram falar que um homem misterioso foi visto no terreno da casa. O garoto fica mentindo, falando que estava sozinho, então a empregada entrega a ele um novo livro de magia, e diz ao rapaz para ter cuidado antes de sair por aí sozinho. Liam se pergunta o que foi aquilo, quando de repente o homem reaparece, falando que ele simplesmente se tornou invisível. Ele então olha para o livro e diz a Liam para tentar lançar um feitiço enquanto usa o anel mágico. O garoto segue suas ordens e invoca uma salamandra de fogo, que na mesma hora é sugada para o anel. Liam percebe que pode guardar qualquer feitiço que quiser nesse anel, então ele começa a invocar o máximo de criaturas mágicas possíveis, antes de guardá-las em seu anel. Ele se vira para agradecer ao homem, mas ele desaparece novamente, dessa vez com um bilhete, dizendo para ele ficar de boca fechada sobre o que aprendeu. O mês inteiro se passou após esse encontro, e Liam começa a controlar melhor essa magia, criando carvão com a ajuda de seus espíritos mágicos, e também com alguns cristais de mana. Bruno acaba encontrando ele na floresta, e verifica as coisas que ele fez, e conta que essas habilidades farão dele uma pessoa rica e independente. Depois disso, ele conta com muito orgulho que vai se casar com uma moça de uma família nobre de baixa patente, mas mesmo sendo um pouquinho mais pobres, ele ainda vai ter mais independência e liberdade. Liam fica feliz em escutar isso, mas Bruno diz a ele que também deveria começar a procurar jeitos de obter independência. E ele explica que antes de Liam nascer, seu pai realmente queria uma filha para se casar com a família real, mas seus planos falharam, pois Liam nasceu garoto. E no desespero, seu pai juntou mais de 1000 soldados e lançou um ataque ao dragão das colinas, mas mesmo tendo conseguido selar o monstro, ele acabou perdendo 90% de seus soldados. Bruno afirma que embora seu irmão mais velho, Albert, e seu pai estejam tentando desesperadamente de tudo, ele realmente pensa que a família Hamilton acabou, e Liam deve garantir seu próprio futuro sozinho. Nosso garoto agradece pelo conselho e vai para a cidade para vender suas coisas e ganhar algum dinheiro. Depois de conseguir um bom negócio, ele decide almoçar em uma loja de macarrão na cidade, quando de repente tem uma ideia e corre de volta para sua casa. Ele entra na cozinha e entrega aos seus servos um pacote de macarrão instantâneo e diz a eles para experimentarem. Os servos ficam impressionados com essa nova criação deliciosa, enquanto o nosso rapaz apenas começa a pensar em como ele pode transformar esse mundo inteiro em uma fonte de dinheiro. Ele imediatamente corre para vender o macarrão instantâneo nas lojas locais, mas eles se recusam a comprar seu produto, já que seu irmão mais velho, Albert, não está permitindo que o garoto tenha liberdade para vender suas próprias coisas. Nosso rapaz vai embora estando um pouquinho triste, enquanto Albert sai lá de trás estando bravo com Liam, por ser tão bom e talentoso em magia. Por outro lado, Liam se pergunta o que ele poderia fazer agora e decide tentar algo. Ele aprendeu recentemente um feitiço chamado Caixa de Armazenamento, que pode guardar uma tonelada de coisas dentro e também pode teletransportá-las para outro lugar. O garoto decidiu usar sua magia de um jeito genial e cria um clone de si mesmo, que ele envia para um reino diferente não controlado pela família Hamilton. O clone acaba vendendo tudo e coloca todo o dinheiro de volta na caixa de armazenamento, que Liam pode facilmente retirar à vontade. E dessa forma, Liam fez uma grande quantidade de dinheiro nesse novo mundo. Alguns dias se passam, enquanto Liam continua praticando contra seu clone, e fica ainda mais forte do que antes. De repente, durante um dia, Albert se aproxima dele e afirma que tem ouvido muitas coisas boas sobre ele, e pergunta o que ele quer ser quando crescer e ficar mais velho. Liam, na mesma hora, fica em alerta, pois sabe muito bem que Albert está pensando que Liam está tentando se tornar o próximo chefe da família, no lugar dele. Então ele simplesmente diz que quer apenas achar um emprego e ganhar uns trocados. Essa resposta parece ter deixado Albert satisfeito, e em seguida ele disse a Liam que vai apresentá-lo à Guilda dos Caçadores, e o garoto fica muito feliz com isso, já que ele pode se tornar um aventureiro dessa forma, e pode até ser interessante o trabalho de caçar monstros. E no dia seguinte, ele visita a Guilda dos Caçadores, onde todos os aventureiros começam a zombar dele por ser um moleque metido a riquinho, mas o nosso garoto se mantém posturado e segue em frente até o balcão. Ele chega até o mestre da guilda, e o homem diz a ele que mesmo sendo um nobre, ele só vai poder aceitar os trabalhos da posição de rank que ele começar, e pede a Liam para mostrar o quão forte ele é, e isso vai ser atacando ele mesmo. O chefe da guilda claramente está duvidando bastante da força de Liam, então o rapaz decide pegar leve com ele, e atira algumas bolas de fogo de baixo nível ao redor dele. Isso impressiona todas as pessoas na guilda, incluindo o próprio mestre da guilda, que diz que com suas habilidades, Liam poderia facilmente se tornar um aventureiro de classificação B. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira parte desse anime. Quer a continuação? Já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.